E como nós mostramos no SBT, foi realizado o júri popular de um caso emblemático no município de Campo Verde que teria acontecido na madrugada do dia 4 de agosto do ano de 2021, quando o réu Marcos Jean, ao tentar desferir um golpe de muleta contra sua companheira, acabou acertando e matando sua filha, uma bebê de apenas 6 meses de idade. O julgamento aconteceu desde o início da manhã até o início da tarde, quando foi proferida a sentença. Marcos, que já havia cumprido 1 ano e meio em regime fechado, foi condenado a mais 6 anos e meio de prisão. Como se tratava de réu primário, ele recebeu o benefício de cumprir a prisão em regime semiaberto. Como no município de Campo Verde não existem as condições necessárias para o cumprimento neste tipo de regime, Marcos acabou sendo liberado e vai responder o resto de sua sentença em liberdade. Nós estivemos no fórum no momento da sentença e conversamos com as partes envolvidas. A decisão dos jurados acolheu a tese apresentada pela acusação e também pela defesa, de desclassificação da acusação de crime doloso de homicídio para crime culposo com a lesão corporal culposa seguida de morte, que a gente coloca. Não houve absolução, é importante registrar isso, houve a condenação nos termos da culpa do réu, que a gente diz. Então, nós entendemos que foi aplicada a justiça, até porque esse caso em particular, ele já revela uma tragédia, na medida em que não há intenção direta de matar, embora houvesse essa situação de assumir ou não o risco, e a própria consequência do fato já gerou uma punição natural muito grande. Mas também foi feita justiça dentro dos ditames da nossa legislação. A gente sabe que também tem todas as agravantes de ser réu primário ou não, o que ajudou no caso esse réu. Nesse caso teve essa situação, como ele não tem condenação, ele é primário, então isso influencia, joga em favor dele, é natural, tem que ser assim mesmo. E justamente por isso ele conseguiu, foi arbitrado, fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena, que no caso indica a soltura, como foi o caso aqui, para ele cumprir o restante da pena em liberdade, que ainda é uma pena grande, mas se eventualmente ele não fizer não cometer nenhum ilícito, ele cumpre a lei em liberdade. Se não, ele pode até voltar a ser preso novamente. Houve a desclassificação do feminicídio para lesão corporal seguida de morte. Eles escutaram toda a argumentação de acusação e defesa. Aí nesses casos, quando há desclassificação, nos resta somente fazer a fixação da pena. Então ele foi condenado em 2 crimes, lesão corporal seguida de morte, em relação à morte ocorrida da filha dele, e a lesão corporal que foi praticada em face da esposa dele, a Gabriela. Então, se operou, aconteceu aqui, o julgamento dele, ocorreu essa sentença com essa pena de 6 anos e 5 meses. Ele já havia cumprido uma parte, doutor, por Sim. isso, e por isso também vai ficar em regime semiaberto. Sim, ele ficou 1 ano e 5 meses, isso é descontado da pena total, então é o regime semiaberto, pelo que determina a lei penal. Mais uma vez a gente está falando de um crime aqui que a senhora considerou também violência doméstica, doutora? Vale ressaltar, infelizmente, mais um caso. Infelizmente, isso é corriqueiro, a bebida, todo mundo fala da droga, mas o grande problema da violência doméstica, além da mudança de paradigma de educação familiar, para sair do ambiente machista, patriarcal, e principalmente, a bebida é o grande problema aqui. Nesse final de semana, inclusive, só em 2 dias houve 6 medidas protetivas aqui em Campo Verde. Olha a que ponto chegamos. Isso aqui tem que ser tratado dentro da escola. A escola tem que abordar esse tema. A gente tem que enfrentar isso, porque isso é uma mudança de comportamento, de um homem pensar que ele é dono dela e, em virtude disso, comete esses fatos, com consequências gravíssimas. Foi um trabalho bem árduo, Foi, na verdade, o que aconteceu aqui foi uma tragédia, Ele, desde o começo, ele nunca tinha intenção, E os jurados entenderam, eles que são soberanos, entenderam que aqui não houve um feminicídio, E sim uma lesão corporal seguida de morte, Ele foi condenado, ele vai cumprir a pena, só que agora ele vai cumprir no semiaberto porque ele já cumpriu 1 ano e 5 meses, E ele teve a detração e agora ele cumpre no semiaberto. É um importante trabalho da Defensoria Pública, demonstrando que mesmo quem não tem, às vezes, condições de pagar um advogado, é bem defendido na justiça, principalmente aqui do nosso município. Sim, e se qualquer pessoa que quiser o serviço da Defensoria, a gente está aqui lutando pelos direitos da pessoa.